Bom dia. É um prazer mais uma vez, mais um culto, a gente estar junto, cultuar o Senhor e poder também aprender da sua palavra. Hoje eu vou pedir para vocês, nós voltamos hoje com a exposição reiniciamos a exposição de Marcos capítulo 1. Então você pode abrir sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, versos de 1 a 13. O caminho do servo, né? O nome da série que a gente deu para o Evangelho de Marcos, o Franklin iniciou, e agora a gente vai seguir iniciar a exposição no capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos de 1 a 13. Eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta no capítulo 1, porque eu vou precisar que a gente olhe algumas passagens juntas aí, tá bom? Todo mundo achou? Vou ler aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós, o que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. A gente tem uma tendência, muitas vezes, da nossa leitura pessoal da palavra, a gente lê a palavra como a gente se vê numa selfie, ou como a gente gosta de se ver numa foto, por exemplo. Eu não sei se você já reparou, mas quando você bate foto com mais pessoas ou bate uma selfie, quando alguém vem mostrar aquela foto para você, parece que todas as outras pessoas ficam blur, né? Ficam nubladas, e você sempre focaliza em você. Você sempre vai olhar para a foto, pode ter 30 pessoas, pode ter a torcida do Corinthians toda na foto, mas quando você olha para aquela foto, você é o alvo. A sua perguntinha quando você olha para uma selfie ou quando você olha para uma foto é: cadê eu aqui nessa foto? Como é que será que eu estou nessa foto? E a gente tem uma tendência, às vezes, de ler a palavra também do Senhor dessa maneira. Às vezes a gente está lendo o texto bíblico e o tempo todo nós estamos perguntando a respeito de nós mesmos. Cadê eu nesse texto aí? O que esse texto tem para falar para mim, na minha situação de hoje? E aqui não é que eu sou contra a aplicação pessoal que a gente tem que fazer da palavra, a gente tem que ter um cuidado de fazer essa aplicação, mas por termos essa tentação de todo o texto que a gente lê na Bíblia, sermos tentados sempre de tirar primeiramente essa aplicação pessoal. Às vezes, no grande maioria dos textos bíblicos, essa aplicação não vai ser tão fácil ou vai ser errônea. Porque na maioria dos textos bíblicos, a prioridade do texto não é falar a respeito de nós mesmos, mas é falar a respeito de Deus Pai, a respeito de Deus Filho e a respeito do Espírito Santo. Um escritor chamado Herbert Locker, que escreveu aquele livro famoso da editora Vida, Todas as Parábolas da Bíblia, ele diz que a Bíblia é para nós, mas não sobre nós. A Bíblia é para nós, mas não sobre nós. A Bíblia não é para o nome do Tiago, não é para a glória do Tiago, não é para contar a história do Tiago. A Bíblia é para mim, mas é a respeito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o seu nome, o seu trabalho, a sua glória, a sua grande salvação.
Então nós temos que ter esse cuidado quando a gente se aproxima da palavra, já tirando essas aplicações pessoais como se fosse o intuito do texto. E se a gente vai ou lidar com a palavra como a gente lidar com uma selfie, a gente vai ter dificuldade às vezes quando a gente vai ler o Evangelho de Marcos, por exemplo. Porque olha aí no versículo 1 como Marcos começa o seu Evangelho. Ele vai dizer, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos, no seu prólogo, e o prólogo de Marcos, diferente do Evangelho de João, que são 18 versículos, no Evangelho de Marcos ele tem uma introdução, essa introdução é um verso, e Marcos deixa claro para mim e para você a respeito de quem ele vai falar. Eu vou apresentar para vocês Jesus, e esse Jesus é o Cristo, e esse Cristo ele é o Filho de Deus. A gente não precisa de rodeios nem mistérios quando a gente se aproxima do livro de Marcos. Está escancarado para a gente logo no primeiro verso. O foco de Marcos, o objetivo de Marcos para mim e para você é mostrar que esse Jesus Cristo, ele é de fato o Filho de Deus. Todo escrito de Marcos no seu evangelho vai ser em torno dessa pessoa. Vai ser em torno do seu ministério. Marcos quer que seus leitores conheçam Jesus. Marcos quer que seus leitores se maravilhem com Jesus e adorem Jesus conforme leem esse evangelho de Marcos. E como é que Marcos vai fazer isso? Marcos vai trabalhar com alguns testemunhos a respeito de Cristo e algumas obras a respeito de Cristo. E essas obras e testemunhos vão identificá-lo. Vai de fato comprovar quem ele é. E na palavrinha de Marcos aqui, ele é o Filho de Deus. Deixa eu mostrar alguns testemunhos para ver como Marcos dividiu aí no capítulo 1 para ficar claro para você. Olha como ele divide aí no capítulo 1, o primeiro versículo na sua Bíblia. Em primeiro lugar, a gente tem o testemunho do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. Versos 2 e 3, nós temos os testemunhos dos profetas a respeito de Cristo. Ele faz duas profecias aí de Malaquias e Isaías, mas tem o testemunho deles. Versos 4 a 8, vem um outro testemunho a respeito de Cristo agora. João Batista. Essa voz que clama no deserto. Versos 9 a 13, nós temos o testemunho do Deus Pai a respeito de Cristo. Este é meu Filho amado em quem eu me comprazo ou me agrado. Depois, o 14 a 20, nós temos o testemunho dos discípulos. Quem é esse homem que passa por 4 homens à beira do mar, chama eles para perto e de repente esses homens abandonam sua família, abandonam seu barco e seguem ele? Testemunho dos discípulos a respeito dele. Versos 21 a 28, essa passagem bem conhecida, que Jesus está numa sinagoga, e ali há demônios, e os demônios agora testemunham de Cristo. Tu és o Santo de Deus. Os demônios testemunham a respeito dele. E no verso 27, aí Marcos começa a trabalhar com a gente agora, tentando revelar essa identidade dele. Vai dizer o verso 27 do capítulo 1, todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros. Veja a perguntinha. O que é isto? Quem é esse? Ele tem autoridade. Os demônios testemunham dele. Quem é ele? Depois, os versos 29 a 44, você tem uma série de milagres que acontece, a cura da sogra de Pedro, alguns demônios endemoniados e o leproso. Essas curas também testemunham a respeito da identidade dele, provando que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. E no último versículo do capítulo 1 aí, você tem a primeira desobediência. É uma quebra na narrativa. Porque o leproso que não deveria contar a ninguém, Jesus vai dizer, a não ser o sacerdote, agora ele desobedece essa ordem. Desse que até agora fala e as coisas acontecem, há a primeira oposição agora aí. Agora fica no capítulo 1, eu vou continuar lendo algumas passagens para ver como Marcos está trabalhando essa identidade. Em Marcos 4, 41, eu tenho o texto no telão aí, a gente tem a passagem de Jesus acalmando uma tempestade. E veja que a perguntinha que Marcos narra, ele está querendo criar essa identidade dele. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. De novo a perguntinha, quem é este? O que é isto? Quem é este? E Marcos vai preparando essa série de testemunhos e milagres até a hora que a identidade de Jesus é completamente revelada. E é revelada em Marcos capítulo 8, verso 29, e aí é como se no Evangelho houvesse agora uma transição. Até então, sinais e testemunhos apontando para ele, mas agora Marcos 8, 29,
há aí uma transição, porque se Marcos quer falar princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Jesus vai virar para os seus discípulos agora e vai falar: quem vocês dizem que eu sou agora? E os discípulos, Pedro vai virar para ele e vai falar: tu és o Cristo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Tu és o Cristo. E se Marcos tem pressa nesse Evangelho, ele usa aquelas palavrinhas que o Franklin falou de logo, ele imediatamente, palavrinhas que ele usa o tempo todo. Agora, chegando perto da paixão de Cristo, nos capítulos 14 e 15, ele começa a diminuir a sua narrativa. Jesus tinha dito em Marcos 8 que esse Cristo não veio pegar a espada, esse rei não veio pegar a espada, mas veio pegar a toalha. Era necessário que o Filho do Homem sofresse. E Marcos, quando chega agora nessa paixão, nesses 2 últimos capítulos, ou os 3 últimos capítulos, 14 e 15, ele diminui a sua narrativa. Ele chama atenção agora, nesse evangelho, para esse ponto final, ou clímax desse evangelho. Até que a gente chega, talvez aí numa passagem mais famosa do evangelho de Marcos e o seu clímax, no Marcos capítulo 15, verso 39, quando o centurião que estava na frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse: realmente este é o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Tu és o Cristo, capítulo 8. Mas agora ele chega no final do seu Evangelho. O centurião que estava acostumado com muitas crucificações. Aquele pagão que estava acostumado a matar muita gente em cima de uma cruz. Ele olha agora para esse pedaço de carne pendurado em cima de um madeiro. E ele vê algo nesse pedaço de carne que era diferente dos pedaços de carne que estavam pendurados até então. E quando ele olha para esse homem, ele diz: esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Então Marcos completa o seu evangelho de uma maneira que ele desejaria. Se ele quer mostrar que ele é o Cristo, Filho de Deus, no meio da sua narrativa ele diz que ele é o Cristo, e no final ele conclui. E ele quer que agora os seus leitores, eu e você, olhemos para Jesus e possamos concluir como o centurião concluiu. Verdadeiramente, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele quer que eu e você diga como a multidão disse em Marcos 7,37, ele faz tudo muito bem. Ele quer que a sua igreja se maravilhe com Cristo novamente. Então, se você vai ler o Evangelho de Marcos como você se vê numa selfie, você vai ficar decepcionado, porque o texto de Marcos não vai falar sobre você. Mas Marcos vai apontar aquele que merece a nossa atenção. Marcos vai mostrar e vai falar a respeito de Jesus, o Filho de Deus. J.C. Ryle, um pastor, pregador, bispo, em 1880, assumiu lá o bispado em Liverpool, na Inglaterra. Ele diz que é bom a gente estar familiarizado com certas doutrinas da graça, justificação e santificação. E a gente ficou 2 anos assim em Romanos. Mas ele vai dizer, é muito melhor estar familiarizado com o próprio Jesus, ver a face do Rei e contemplar a sua glória. A ovelha não deve estar familiarizada com o seu pastor. O paciente não deve conhecer bem o seu médico. A noiva não deveria conhecer bem o noivo. Os pecadores não devem conhecer bem o seu Salvador. E minha oração na série de Marcos para a nossa igreja é que a gente possa conhecer de fato o nosso noivo, possa olhar para Jesus e possa concluir como o centurião concluiu. De fato, ele é o Filho de Deus. Marcos tem um propósito, gente, no evangelho dele. É mais do que contar uma história. Não chegue no livro de Marcos achando, eu já li tanto esse evangelho, já ouvi tantas pregações a respeito desse evangelho, mas nunca nos cansemos como igreja de estarmos familiarizados com o nosso Salvador Jesus Cristo. Vai nos fazer muito bem se a gente caminhar nesse caminho. Então Marcos separa aí no capítulo 1 alguns testemunhos a respeito de Jesus, e é assim que eu vou dividir hoje a mensagem. Acredito que é assim que ele gostaria que a gente entendesse o texto. Ele bota alguns testemunhos a respeito do Cristo, e eu vou então concluir ou tirar algumas lições a respeito desse testemunho. O primeiro testemunho que a gente tem está no versículo 1. E eu digo aí que é o testemunho do Evangelho. Testemunho do Evangelho.
E a liçãozinha que a gente aprende a respeito do testemunho do Evangelho é que Jesus Cristo é o Evangelho. Explico aí para vocês. Veja que ele diz no versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa palavrinha que Marcos usa aí de Evangelho, não é uma palavrinha que Marcos inventou, uma palavrinha que já existia lá no mundo greco-romano, que todo mundo sabe que significa boa nova. Quando o mensageiro do rei tinha uma boa nova para trazer para a cidade, ou um evento significante que mudaria a história do mundo ou daquela cidade, o mensageiro então traria algumas boas novas. O mensageiro antecederia o rei e avisaria, por exemplo, da sua chegada naquela cidade. O mensageiro chamaria os anciãos ou convocaria uma assembleia naquela cidade e traria notícias que mudaria a vida daquela cidade para sempre. Ou então o mensageiro reuniria os atletas que participariam de jogos e traria então algumas regras a respeito do jogo. E nós temos um mensageiro aí. Versos 3 e 4 na sua Bíblia. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Veja o mensageiro, verso 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Nós temos o mensageiro do rei em Marcos capítulo 1. Nós temos aquele que antecedeu ele, que precedeu ele. Mas a pergunta que a gente tem que fazer no versículo 1 é: será que Marcos, quando diz princípio do evangelho de Jesus, ele está dizendo que Jesus tem um evangelho para falar? Ou Jesus é a própria mensagem do evangelho? Quando ele diz princípio do evangelho de Jesus, será que Jesus é simplesmente um mensageiro? Ou será que Jesus é de fato a boa notícia que abala o mundo? Nos versículos 14 e 15 aí do capítulo 1, a gente vê Jesus como um mensageiro. Vê aí o versículo na sua Bíblia 14 e 15, ou 15 por exemplo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus é um mensageiro do evangelho. Mas a maneira no versículo 1 que Marcos estrutura, dando o nome, o título Cristo e a descrição Filho de Deus, nos leva a crer que Marcos está dizendo que Jesus não é só o mensageiro do Evangelho, que esse Evangelho, essa boa nova, é Jesus, é o Cristo e é o Filho de Deus. Jesus é a própria boa nova que abalaria o mundo para Marcos. E Jesus é a boa nova até hoje em dia que continua abalando a minha vida, a sua vida e abalando o mundo. Jesus é ainda o Evangelho. Jesus é ainda essa boa nova que a igreja tem a função de declarar essa mensagem. Jesus, esse nomezinho dele, a gente sabe, salvará o povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Tem melhor boa nova que essa? Tem melhor notícia que essa? Cristo é o Messias, é o ungido, é o rei, não é nome, é título. Filho de Deus, uma atribuição a ele, né? Na época do Império Romano, os imperadores se diziam filho de Deus, e esse título de filho de Deus significaria que eles eram divinos. Essa foi a acusação que Jesus recebeu em João capítulo 5, quando ele disse que ele era filho de Deus. Ele está se igualando a Deus, chamando Deus de Pai. Agora, o que era muito incomum, se a palavrinha evangelho era comum no mundo greco-romano, o que era muito incomum é usar a palavrinha no singular. Lá no século I, quando eles iam falar a respeito do evangelho, o evangelho sempre aparecia no plural. Eram algumas mensagens ou algumas boas novas, junto com muitas outras que o mensageiro traria. Mas quando Marcos vai falar do evangelho, os escritores bíblicos vão falar do evangelho, ele joga a mensagem sempre no singular. Porque a mensagem, a boa nova para um mundo perdido de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Ele é a boa nova. Para Marcos, a notícia que abalaria o mundo não estava na esfera política. Para Marcos, a notícia que abalaria o mundo não estaria na educação. Para Marcos, a notícia que abalaria o mundo não estaria na religião. Para Marcos, a notícia que abala o mundo, e para nós, igreja, a mensagem que nós temos que abala o mundo até hoje, a boa nova que nós temos para o mundo até hoje é: Jesus é o Cristo e Ele é o Filho de Deus. Então, igreja da Trindade,
eu falo para vocês permanecerem nessa mensagem. Permaneçam no Evangelho. Creio que o Evangelho é ainda o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, o Frank expôs esse texto para a gente. Ele vai dizer, irmãos, eu quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Veja, a gente tem essa tendência, não, o Evangelho é só para quando eu vou aceitar Jesus. Recebi Jesus, eu fui convertido, não preciso mais Evangelho. Mas Paulo vai dizer, o qual vocês receberem, no qual estão firmes. Tem que permanecer nessa mensagem. E é por meio desse Evangelho que vocês são salvos. Então no primeiro testemunho, o testemunho do Evangelho, nós aprendemos que Jesus Cristo, Ele é o Evangelho. Jesus é a boa nova que nós temos ao mundo. Creiamos nessa mensagem como igreja. E tenhamos essa mensagem para proclamar. Esse é o nosso intuito como igreja. Tem um segundo testemunho aí que a gente aprende, está nos versos 2 e 3. O segundo testemunho é o testemunho das profecias, ou do Velho Testamento. E eu assumo aí que a lição que a gente pode tirar, a apresentação que a gente tem agora, é de Jesus Cristo não é só o Evangelho, mas Jesus Cristo é o libertador. Desses dois versículos aí, 2 e 3, vai dizer como está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Aí vai dizer no verso 3, vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Marcos cita aí duas passagens do Velho Testamento. E aqui, tem um pessoalzinho que quer criar problema com a Bíblia, e eles vão dizer que tem um erro bíblico aí. Por que tem um erro bíblico aí? Porque Marcos chegou para a gente e falou que vai citar Isaías. E Marcos cita Isaías no versículo 3, mas no versículo 2, logo quando ele diz que vai citar Isaías, ele cita Malaquias. Então eles dizem, tem um erro aí na Bíblia. Ele diz que vai citar Isaías, mas ele cita Malaquias. Aí é fácil da gente responder, né, gente? É só a gente fazer a pergunta de quem que tem que ensinar a gente quando a gente vai fazer citação do Velho Testamento? Nós temos que ensinar Marcos como citar a Bíblia ou Marcos nos ensina? E se Marcos prometeu citar só um e citou dois, qual o problema nisso? Estamos no lucro, certo? Falou que ia citar só Isaías e citou para nós Malaquias e Isaías. Probleminha fácil da gente resolver aí. Mas qual que é o ponto de Marcos organizar com esses testemunhos, versículo 2 e 3? É mostrar que esse evangelho não é uma notícia nova. Esse evangelho já vem desde o Velho Testamento. A notícia a respeito de Cristo já estava na boca dos profetas do Velho Testamento. Jesus vai dizer em João capítulo 5 que as escrituras testemunham ao meu respeito. Nós dizemos que nós temos a primeira menção do evangelho em Gênesis 3,15. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e essa serpente vai ferir o seu calcanhar. Nós temos menções do evangelho desde o Velho Testamento. O fato é que o evangelho nunca foi o plano B de Deus. Deus nunca chegou e viu Adão, caiu lá no Éden e falou assim, nossa, agora eu preciso criar um plano. O Cordeiro já era Cordeiro, na 1 Pedro 1,20, desde tempos eternos. Ele foi revelado agora nos últimos dias. Ele já era Cordeiro para ser entregue muito antes da criação. A gente fala que antes de Deus falar haja luz, Deus disse haja cruz. Ele já era Cordeiro. E talvez aí é por isso que Marcos vai no versículo 1 usar essa palavrinha no princípio, nos remetendo à criação, fazendo com que a gente lembre de Gênesis. Mas agora em Cristo há uma nova criação sendo feita. Mas tem mais aí nessas profecias que ele cita. O verso 3, ele cita o profeta Isaías, Isaías 43. Qual que é o contexto aí de Isaías quando ele profere essa profecia? Isaías do 40 ao 66 é a respeito do povo de Deus que estaria agora no cativeiro babilônico. E o que Isaías está falando, prepare o caminho para o Senhor, tem essa ideia, imagina essa ideia do povo preso no cativeiro babilônico, e aí vem o Senhor liderando a profissão do seu povo como libertador, lidera o seu povo agora pelo deserto, e o mensageiro está dizendo, prepara o caminho que o Senhor vai vir libertar vocês do cativeiro. O Senhor vai vir resgatar o seu povo do cativeiro babilônico. Esse era o contexto de Isaías. Só que o povo de Israel saiu do cativeiro babilônico, voltou para sua terra,
Mas para Marcos, o cumprimento final dessa profecia estava numa pessoa. E ele aplica essa profecia aqui para o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Marcos, prepare o caminho para o Senhor que seria o Deus Pai no Velho Testamento, resgatando o seu povo. Agora esse Senhor é o próprio Cristo. No contexto aqui de Marcos, a ideia que se tem é que o povo continua no cativeiro babilônico. O povo continua precisando atravessar por esse deserto. As palavrinhas que ele usa, até João, no versículo 4, João vai surgir no deserto batizando. Tem essa ideia que o povo de Deus não está no templo, não está tudo bem com eles estão no deserto, eles estão no cativeiro, e agora o verdadeiro libertador virá para trazer um novo êxodo ao povo de Deus. João Batista era então um protesto vivo da situação do povo de Deus. A sua humildade e aonde ele estava ali no deserto era mais que uma geografia. Ele está trazendo uma acusação: vocês estão no deserto. Vocês podem habitar nos templos, mas o coração de vocês está no deserto. Vocês ainda precisam de um novo êxodo, vocês ainda precisam de um libertador. Olha o verso 5 aí, como é chocante a descrição aí de Marcos. Vai dizer que a ele vinha gente de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Está vindo, o próprio israelita está vindo. Eles estão precisando confessar os seus pecados. E eles precisam ser batizados por ele no Jordão. Porque a situação do povo, quando João Batista e Jesus veio, era também de um cativeiro. Eles habitavam no templo, mas seu coração era essa terra árida, era esse deserto, e eles precisavam de um libertador. E aqui agora está João Batista falando: aí vem o seu libertador. Jesus Cristo é o Senhor que vai liderar essa procissão e vai libertar o seu povo verdadeiramente. A profecia final de Isaías está se cumprindo em Jesus Cristo. Então, se você está aqui essa manhã, e você está num deserto, e você está escravo ainda, você ainda está num cativeiro, você está escravo do seu pecado, você tem um libertador essa manhã a quem recorrer, e seu nome é Jesus Cristo. Com ele você vai ter o êxodo. Ele vai te levar na frente da procissão, vai atravessar o deserto contigo e vai te levar para o descanso. Se você está aqui e é escravo do pecado e está nessa situação de deserto, Jesus Cristo não é só o Evangelho, Jesus Cristo é esse libertador. Creia nele essa manhã. Creia nele. Testemunho de João Batista. Vamos para o testemunho de João Batista. E com o testemunho de João Batista, a gente aprende a respeito da supremacia de Cristo em nossas vidas. O valor que Cristo deve ter nas nossas vidas. Versos 6, 7 e 8. Vai falar desse tipo de roupa bem estranho que João usava, né? João vestia roupas feitas de pelo de camelo, gente. Usava um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. João era o cara. E essa era a sua mensagem, verso 7. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou nem digno de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Bom, primeiramente a respeito da roupa de João Batista, era uma roupa típica de deserto. Se você estivesse na região ali, João Batista provavelmente não era o único que vestiria essa roupa. Mas tem mais aí no simbolismo. Malaquias 4, 5, uma das últimas profecias, que precederia a Cristo, vai dizer que Elias viria antes do dia do Senhor. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. 2 Reis 1:8, quais eram as roupas de Elias? Ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. Você agora tem João usando roupa de pelo e vestindo roupa de couro. Qual que é o ponto aqui? Elias já veio. João era um tipo, ou é o cumprimento dessa profecia que Elias viria. Os espíritas querem dizer que ele encarnou Elias. E não há encarnação, porque em João capítulo 1, 21, quando perguntam a ele se ele é Elias, ele vai dizer, não sou.
Mas o anjo quando chega para o pai dele, Zacarias, em Lucas, ele vai dizer que João Batista viria no poder de Elias. João é assim, o último profeta dessa época de profecia. Ele tem esse papel crucial na história da salvação. E ele vem no poder do Elias. E Jesus vai dizer em Mateus 11:11 que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que ele. Ou seja, os profetas do Velho Testamento desejaram ver o que João está vendo. Ele é o mensageiro que antecede o rei. Do ministério profético, ele é o maior, por assim dizer. Tamanho ministério que há, que João Batista tinha. Ele vem no poder de Elias, se vestia como ele, e a profecia se cumpre. A Bíblia nunca erra, a palavra de Deus nunca erra. Mas aí você chega no verso 7, e você tem esse homem que é entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que ele. E você chega no verso 7 e ele vai dizer: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de me curvar-me e desamarrar as suas sandálias. Inacreditável as palavras de João Batista para Jesus. Que exemplo que ele nos dá aqui. Desamarrar a sandália naquele tempo, o rabino chegaria em casa e o discípulo, se fosse judeu, faria muitas tarefas, mas não desamarraria a sandália. Tinha que ser aquele escravo gentil, porque o trabalho era sujo, era um dos piores trabalhos. E o que João Batista está falando aqui: eu não sou nem digno de ser comparado a um escravo gentil, quando o assunto é ele. E João aqui nos serve essa manhã com seu exemplo de humildade. E nós precisamos ser lembrados disso, porque normalmente a gente tem uma tendência de esquecer a respeito disso. Porque nós vivemos nos comparando uns com os outros. A gente vive achando porque Deus deu certos dons a nós e nos confere ministério, ou nos chama para desenvolver certas tarefas para o seu reino. Daqui a pouco você começa a olhar para o cara que está do seu lado, ou para a pessoa que está do seu lado, e você começa a se achar importante. O orgulho vai tomando conta do meu e do seu coração constantemente. E nós precisamos ser lembrados que esse homem, que não há dentro dos nascidos de mulher maior do que ele deu o lugar devido a Cristo, reconheceu o seu papel, e falou: ele é muito mais poderoso do que eu. O ponto aqui não é eu, não sou eu. Não olhem para João Batista, olhem para ele. As nossas vidas, os nossos ministérios existem para isso. A nossa igreja existe para isso. Não é a nossa igreja, a igreja da Trindade, a igreja do Tiago, a igreja do Franklin, ou de qualquer outra pessoa. Não tem nada a ver com a gente. Olha para ele. Que exemplo que nós temos aqui da humildade que João Batista nos oferece. Que aplicação a gente pode ter na vida dos pastores, aqueles que pregam a palavra? Não olhem para mim, eu posso queimar e irradiar luz como João Batista ou qualquer outro pastor, mas não é a gente o foco, e não deve ser a gente o foco. Seja lá o dons que Deus conferiu a você e a mim, nós não somos o foco. O papel da igreja não é chamar atenção para si mesma, o papel da igreja é sempre falar: tem alguém mais poderoso do que nós. Olhe para ele, olhe para ele. E por que, João, que ele é mais poderoso do que você? Verso 8. Porque eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E se no Velho Testamento aquele que confere o Espírito era o próprio Deus, quando ele diz que ele vai batizar com o Espírito Santo, ele está dizendo: ele é Deus. O salmista, o Salmo 51, verso 11, vai falar: não retires de mim o teu Espírito. Davi sabia que Deus quem confere no Velho Testamento e retirava o Espírito. E aqui está João Batista falando: ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Promessa e palavra que se cumpriu em Atos 2. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, esteve à direita do Pai, concedeu o seu Espírito à igreja e continua concedendo o seu Espírito àqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, dá o Espírito e a regeneração a esses, para que eles se arrependem e creiam nessa mensagem. Essa palavra continua se cumprindo.
É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Então veja, a dependência é a supremacia do ministério de Cristo. É Ele que faz a obra. Podemos pregar aqui, domingo após domingo, mas ainda é Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele quem regenera pessoas. Ele é maior do que eu, porque Ele vai batizar com o Espírito Santo. E aí quando você chega no verso 9, verso 8, Ele vai batizar com o Espírito Santo. Mas quando você chega no verso 9, aquele que vai batizar com o Espírito Santo agora entra em cena. E quando ele entra em cena, aquele que vai batizar com o Espírito Santo está na fila para ser batizado. Eu acredito que verso 8 e 9 deveria causar esse espanto na gente. Ele vai batizar com o Espírito Santo, mas você chega no verso 9, ele está com aqueles pecadores, do lado daqueles pecadores que João Batista vai dizer em outro evangelho, raça de víboras. Jesus está ao lado dessa humanidade perdida. O primeiro relato que nós temos do ministério de Jesus aqui no evangelho de Marcos, aquele que vai batizar com o Espírito Santo, aquele que tem supremacia, que é o Filho de Deus, que é o Cristo, que as profecias testemunharam a respeito dele. Agora quando ele entra em cena, quando ele vai, aquele que batiza agora ele entra em cena e está na fila, pronto para entrar naquelas águas sujas do Rio Jordão, botar os seus pés, e ele não está ao lado de João Batista, batizando, ele está ao lado daqueles pecadores, desejando ser batizado por João Batista. E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que Jesus então vai ser batizado, se ele não tem pecado? Se ele é o Cristo, se ele é o Filho de Deus, se ele batizará com o Espírito Santo, por que então que ele vai ser batizado se ele não tem pecado? E Mateus vai responder para a gente, em Mateus 3,15, vai dizer: para se cumprir toda a justiça. Jesus não entra na água para ser batizado porque ele precisava do batismo do arrependimento. Jesus entra na água para se cumprir toda a justiça. Justiça que essa eu e você precisaríamos que alguém cumprisse com toda a justiça e depois conferisse essa justiça a nós. Jesus não entra para ser batizado no Jordão por causa dele. Jesus entra para ser batizado no Jordão por causa de mim e de você. O primeiro passo que Jesus dá naquelas águas sujas daquele Rio Jordão já é o início do seu ministério, uma demonstração clara que ele estaria caminhando para a cruz, se identificando com pecadores, assumindo o meu e o seu papel. Logo nos primeiros passos de Jesus no seu ministério, Jesus está mostrando para mim e para você: eu vou assumir o seu lugar. Eu vou entrar no Jordão por você. Eu estou do lado de vocês. Eu vim dar a vida em resgate de muitos. E aí você tem no verso 10 esse relato de que assim que ele sai da água, um evento único. Deus rasga o céu. Os céus se abriram. E o Espírito desce sobre ele como pomba. Veja a liberdade do nosso Deus agir quando ele quer, da maneira que ele quer. Esse é o Deus que nós cremos, esse Deus soberano, que quando ele quer abrir o céu, e abrir céu no Velho Testamento, Ezequiel 1 vai dizer que quando o céu se abriu, tive visão. Abrir o céu significa que viria a revelação de Deus. Deus entra em cena na hora que ele quer. Rasga o céu quando ele quer. O Espírito age do jeito que ele quer. E aí você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na água. E quando foi a última vez que nós tivemos Deus Pai, nós tivemos o Espírito, nós tivemos a água? Quando foi a última vez que você viu isso na sua Bíblia? Que Deus Pai, através da palavra, com a água e o Espírito pairava sobre a face das águas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E agora aqui no batismo, é mais uma ideia de que há uma nova criação sendo feita. Você tem Deus Pai, você tem Deus Filho, a palavra, você tem o Espírito sobre as águas, vindo sobre Jesus. Há uma nova criação sendo feita agora em Jesus Cristo. Ele rompe os céus. Jesus é batizado. Mais tarde ele rasgaria o véu.
E aí você tem essa declaração de amor no verso 11, da boca de Deus ao seu filho, falando: este é o meu filho amado, e em ti eu me agrado. E aí você lembra esse paralelo da criação, de que desde a criação, este é o filho amado em que ele se agrada. Deus Pai sempre amou Deus Filho, e ama ele porque ele é amável. Deus ama o mundo porque Deus é amor, mas Deus ama o seu filho porque o filho é amável. É diferente. E o que ele está mostrando para nós aqui, o que Deus está mostrando para nós e o evangelista, é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre estiveram nessa relação, seja na criação, seja agora no resgate que aconteceria. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre estiveram nessa relação de amor perfeito, nunca faltou nada a eles. Este é meu filho em quem eu tenho total prazer. O Filho glorificou o Pai desde a eternidade, o Espírito glorificava o Deus Pai e o Deus Filho, eles sempre se glorificaram, sempre foram autossuficientes, eles nunca precisaram da gente. Então por que criar? Se ele não precisa de mim e de você. Deus, ao nos criar e ao nos resgatar aqui, ele faz isso não porque ele precisa receber amor, mas é porque ele quer te colocar nesse relacionamento de amor com ele. Ele quer que eu e você experimentamos, e essa palavrinha que ele dá ao seu filho: este aí é meu filho amado, em quem me comprazo. E se vocês estiverem no meu filho amado e crerem no meu filho amado em quem eu me comprazo, vocês também vão experimentar desse relacionamento de amor. Deus, ao nos criar e nos resgatar, não é porque ele precisa do nosso amor, ele já tem prazer em si mesmo, mas Deus, ao nos criar e nos resgatar, este é meu filho amado, vocês querem entrar nesse relacionamento de amor e desfrutar desse amor que eu desfruto desde toda a minha eternidade? Você quer experimentar esse amor que eu tenho sobre o meu filho amado? Então creia nele, e você vai entrar nesse relacionamento de amor. Ele não precisa do meu e do seu amor. Eu e você precisamos do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente chega no testemunho da tentação, que é o último, nos versículos 12 e 13, e parece que continua esse paralelo com a criação. O Espírito vai levar Jesus para o deserto. Jesus esteve ali 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens, os anjos o serviam. Na criação, quando Adão entra em cena, Adão está num paraíso. Jesus, quando ele entra em cena, ele está num deserto. Na criação, quando Adão entra em cena, ele tem animais à sua volta. Jesus, quando ele entra em cena, ele tem feras à sua volta. Na criação, Adão é tentado pela serpente e falhou. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás e não cometeu pecado algum. Na criação, Adão foi desobediente e comeu o fruto da árvore. No deserto, Jesus foi obediente e foi parar numa árvore. Por mim e por você. Nós precisamos do segundo Adão. Nós precisamos crer nele. Nós precisamos adorá-lo para que possamos desfrutar desse amor de este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus esteve sozinho por 40 dias com Satanás, para que eu e você nunca mais estivéssemos sozinhos e desfrutássemos da promessa e da presença do Deus vivo, todo-poderoso. Ele é o nosso segundo Adão. Jesus é o Evangelho, Jesus é o nosso libertador, Jesus tem supremacia, Jesus é o Filho amado e Jesus é o nosso segundo Adão. Que a nossa igreja possa crer nele, possa renovar o nosso amor por ele e possa falar: eu creio que ele é de fato o Filho de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor se despiu da sua glória. E logo no primeiro capítulo de Marcos nós aprendemos que o Senhor veio para assumir o meu papel. Veio assumir o meu lugar. Por raças de víboras, por pecadores.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Se hoje desfrutamos desse relacionamento de também recebermos essa palavra de Deus, que Ele nos ama, é porque estamos no Senhor, reconhecemos isso. O Senhor é amável e o Senhor é amado. E nós em Ti somos amados por Deus Pai. Então hoje, Santo Espírito, renova a nossa fé em Jesus Cristo. Santo Espírito, opera com Teu ministério nos nossos corações. E desperta Cristo nos nossos corações. Traz fé aos nossos corações para crermos em Cristo. Se tem vidas que entraram aqui, Senhor, e precisam crer em Cristo, Espírito, faz essa obra. O Senhor rompeu, entrou na sua criação no batismo. O Senhor é livre. Faz isso novamente no nosso meio. Dá fé aos nossos corações. Dá arrependimento verdadeiro. E dá um amor por Jesus Cristo, conforme a gente estuda o Evangelho de Marcos. A ti toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus, nosso amado. Amém.